Bem mal, guardando a Beth. Vocês estão me escutando bem? Guardando a Beth aqui entrar. Ah, entrou. Oi, Oi. eu sou atrasada, tem live, olha que engraçado. Ah, mas a gente ainda tem 1 minuto para começar oficialmente. Ah, tá, ainda não tá pro povo. Não, tá pro povo, mas ainda não são sete Tá, horas. tá bom. Bom, acho que a gente pode já começar nos apresentando, né? Eu sou Elisa, eu faço graduação em moda e também faço o mestrado no PPG. Eu sou orientada pela Beth há muitos anos, nessa pesquisa que, né, voltada para a juventude, os estilos de vida, principalmente nos anos 80. A gente vai falar um pouco disso hoje. Agora a Beth pode se apresentar também. Eu sou Elizabeth Murilho da Silva, eu sou a professora no curso de moda, né, no bacharelado em moda da UFJF e no programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens, também da UFJF, claro. Desde 2014, né, que eu venho desenvolvendo uma pesquisa junto com a Elisa. Ela tinha acabado de entrar na graduação, né, quando a gente começou, e agora ela já está, estou orientando ela também no mestrado. Então a gente vai falar um pouco sobre juventude e sobre essa pesquisa também, né, porque aí agora a Elisa já tem assim também um material até mais próprio, né? Que ela vai Sim, falar depois. isso. Ó, acho que a gente pode começar, né, já entrando no assunto, especificando o que que é essa juventude, né? Como que ela surgiu, se sempre existiu e tudo mais. Então, a juventude, ela é uma questão, assim, um pouco complexa, porque é claro que existe a juventude como uma fase biológica da vida das pessoas desde sempre, né? Mas ela é também uma categoria assim, um pouco manipulável, né? Tem um texto do Bourdieu que ele falava que a juventude é apenas uma palavra, porque você pode dizer que uma pessoa de 40 anos é jovem, como pode dizer que uma pessoa de 15 também é jovem. É, mas, na verdade, assim, a juventude ela passa a ser importante quando ela passa a ter um papel social. Porque durante muito tempo a juventude não tinha nenhum papel social, né? Os jovens ricos, né, eles tinham a educação,
para o seu futuro trabalho, né, dentro da família, de conduzir aí a riqueza da família. E os pobres, eles, nos seus trabalhos desvalorizados, eles não tinham. Eles começavam a trabalhar muito cedo e eram tratados como adultos muito cedo, né, do nosso ponto de vista. E depois eles se casavam. E quando uma pessoa se casava, se ela tivesse, não importava a idade dela, ela passava a ser um adulto, né? E é a partir do pós-guerra que se difunde, né, se democratiza um pouco mais os estudos secundários, né, e bem depois os universitários. Então, essa longa escolarização, ela vai se tornar assim um período em que a juventude vai passar a ter direitos, né, sem, sem ainda ter muitos deveres, né? Então, isso, assim, junto com essa riqueza do pós-guerra, vai dar um lugar social para a juventude, né? Primeiro, é um lugar de consumidor, porque já vão existir, né? A indústria, obviamente, vai capitalizar essa faixa etária para o consumo de produtos específicos, como os produtos da música, né, as roupas, os lugares de lazer, etc. E depois eles mesmos é que vão assumir um papel social quando eles vão assumir uma crítica a esse estilo de vida e a sociedade burguesa, industrializada, o que vai acontecer nos anos 60, né? É uma geração um pouco mais jovem que aí não vai querer apenas o hedonismo, vai querer realmente um protagonismo social. E aí é a partir disso que a gente começa a prestar mais atenção. Sim. Acaba que é um longo processo também, que tem muito a ver com a modernidade, essa questão da educação entrar para os meios burgueses também, né, e ter essa criação de uma camada um pouco mais popular, burguesa, pensando, e essa camada mais jovem também não querendo servir a essas pessoas mais velhas, né, querendo trazer novas ideias, quebrar as tradições, tudo mais, né. Acho que um grande jovem do século XIX que a gente pode pensar é o Dorian Gray, né, do livro do Oscar Wilde, que traz muito essa questão da juventude e da beleza também. E é engraçado porque depois, né, da década, depois do pós-guerra e tal, passam várias questões da juventude voltadas para a política, e essa questão hedonista também sempre está muito associada à juventude, né? Então acho que é um processo bem longo também de construção, apesar dela ter ganhado muito mais enfoque depois da Segunda Guerra Mundial. Então, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, então, é muito interessante você trazer esse exemplo, né, do Dorian Gray, porque é como a gente vai passar a ver isso depois, assim, que ser jovem é questão de ter um corpo jovem, não de pertencer a uma faixa etária, né? Isso se descola, uma experiência que você tem de descobertas, né, que é restrita a uma fase da vida, né, uma fase etária, já não vai ter mais nada a ver, vai ser questão apenas de, né, ter ali o seu retrato envelhecendo para você. Pois é. E aqui no Brasil, essa questão da juventude, né, eu acho que a gente percebe que quando ela entra nessas questões do consumo, ela tem uma relação de classe muito grande, né, como você falou. Se a gente pega, por exemplo, pessoas das áreas rurais no Brasil até hoje, muita gente ainda casa muito cedo,
começa a ter essas responsabilidades da vida adulta muito cedo. Mas os jovens da cidade costumam ter mais essas questões de terem lugares para ir, de festa, dança, e que vai criando essa cultura juvenil também, né? Assim, no Brasil, nesse momento, né, quando isso acontece na Europa lá, a partir dos anos 50, aqui vai acontecer para uma parcela muito restrita da população, né? Grosso modo, os jovens, assim, das classes populares, ele tinha que trabalhar para ter acesso a esses lazeres que caracterizavam essa condição juvenil, né? E até a escolarização prolongada também, né? A gente vê no livro lá da Helena Abramo que sem o trabalho, esses jovens eles não teriam a escolarização, né? E assim, o que é uma coisa duplamente difícil, né? Porque você precisa trabalhar para ter acesso à educação noturna, que assim já é um corpo cansado, explorado, que está tentando mudar sua condição, né? Mas para ter uma ideia, assim, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, ele, na verdade, vai estabelecer o trabalho aos 16 anos, mas até esse momento o trabalho aos 14 anos era amplamente comum, né? Era o direito do adolescente começar a trabalhar aos 14 anos. Então, a sociedade brasileira sempre teve um duplo olhar para a juventude segundo a classe social, né? Então, por isso existem várias juventudes, nesse sentido de que existem muitas formas diferentes de se viver esse período, né? Essa experiência. E é interessante que só nos anos 90 também que a juventude da periferia começa a ter mais voz nas ações culturais, né? Com o rap, o hip hop entrando mais em foco, né? Eu fico pensando se isso não tem uma relação com essa evidência do estatuto, uma amplificação dos estudos, até mesmo também por estar num país mais democratizado. Eu acho que assim, essa experiência da democracia realmente fez muita diferença, né? Mas antes, um pouco, assim, durante os anos 80, os jovens da periferia também muitos entraram no movimento punk. Então, na verdade, é nesse momento assim que eles começam a ter uma atuação cultural, assim, a primeira subcultura, né, que não é de classe média. Só que era um número muito pequeno. Acho que o rap e o hip hop, sim, eles vão ampliar isso. E depois até mesmo o funk também, né? Vão ampliar essa criação cultural, assim, que não vem de jovens bem-nascidos da classe média e tudo isso. Né? Acho que agora você Pode falar, pode falar. Não, então, acho que você poderia falar um pouco da pesquisa, assim, de como que, né, como que foi, o que a gente foi encontrando, o que a gente usou. Eu vou falar primeiro, assim, na pesquisa, numa parte de experiência, assim, né, como alguém que teve a oportunidade de começar a iniciação científica muito cedo, que eu acho que é importante nesses tempos que a gente está vivendo, de tantos cortes de bolsa e tal, de evidenciar isso, que foi muito importante, né, para minha formação científica, começar essa pesquisa de iniciação científica, entender como que seriam esses processos de pesquisa, né? Entender como buscar esses materiais, interpretar e tudo mais. A nossa pesquisa ela chama as contribuições da cultura juvenil para um relaxamento social, a moda, comportamento
nos anos 1980, né? A gente usa bastante o livro do Norbert Elias, que é Processo me deu um branco. civilizador. O Processo Civilizador, que ele estuda praticamente assim, no nascimento da modernidade, ali até o século XIX, é, esses processos dos costumes sociais, né? Que ele mostra que isso não é algo que se deu naturalmente, mas foi um processo longo, difícil de se imputar e que nasceu por diversas características políticas, sociais, que, né, levaram a gente hoje a agir de certas formas, né? Por exemplo, não falar alto, comer com talheres, usar guardanapo, e aí, enfim, ele analisa esse longo processo e depois, né, nos alemães, ele ainda entra num aprofundamento dessa pesquisa, onde ele vê que existe um gradiente de formalidades e informalidades nessas questões civilizadas, né? Quando ele pega lá é, os manuais de etiqueta mais próximos da Idade Média, você tem dicas que hoje você olha como se fossem absurdas, né? E só da gente já não ter mais que dizer sobre essas dicas e tudo mais, isso mostra como nós passamos por esse processo civilizatório. Mas o que a gente vê depois da década de 50? É um certo relaxamento com, quanto a essa rigidez social, né? Você não precisa. E aí a juventude entra bastante nesse ponto. Até os anos 50, a burguesia ela precisava estar muito bem armada com essas regras sociais para ela não ser confundida, para ela estar ali mantendo aquele seu status, né? Porque ela sabe os costumes ali da sociedade. Mas quando entra a juventude que quer confrontar todas essas regras do passado, as questões de um emprego tradicional, seguir um costume da família, casar com alguém que o pai ou a mãe gosta. Tem todas as questões da dança também, né? Se a gente for pensar no rock and roll nos anos 50, aquela forma de dançar. Se a gente hoje olha os vídeos do rock nos anos 50, né? A gente fala, poxa, parece até uma valsa, porque tem vários movimentos muito bem treinados e nem um pouco sensual, assim, né? Mas para a época era algo muito revelador. Você estava ali encostando na outra pessoa e se mexendo muito. Então isso muda a forma de percepção social. Esses jovens, eles começam a trazer outros tipos de vestimenta, de fala, de comportamento para a sociedade. E como a partir da década de 50, né, você também tem uma população jovem muito grande que está trabalhando e várias questões econômicas nos Estados Unidos, né, você tem anos dourados e tudo mais depois da guerra, então esses jovens começam a ser uma grande influência cultural. E essa influência cultural da juventude muda toda essa percepção da sociedade. E ela traz um relaxamento desses modos, né? Dentro das universidades, a Diana Crane, ela mostra isso no livro dela também. É, você tinha universidades onde todo mundo usava terno, né? Tinha toda aquela formalidade. E aí, nos anos 60, você vê protestos onde a maioria é universitária e todos estão usando calças jeans, blusas de malha ou blusas de lã, né? Todo aquele estilo dos beatniks, os hippies nos anos 60, né, desconstruindo essas formalidades, mas também trazendo vários pensamentos que faz toda essa mudança cultural na música, na literatura, na forma de falar, de sentar, de se comportar. E aí a gente foca nos anos 80,
porque é nos anos 80 que se concretiza é, essa juventude no status social. Você tem outras mudanças sociais na década de 80, né? Você tem jovens entrando no mercado de bolsa de valores que vem crescendo, os IUPs, né, nesse mercado financeiro. Os IUPs são esses jovens urbanos, né, ricos, que vão usar roupas de marca, vão ostentar todo esse dinheiro que eles estão conseguindo ganhar, que já não é mais tão pouco, né, não é aquele trabalho de meio período do jovem antes que ele usava para ir numa discoteca, comprar um disco. Agora é uma pequena fortuna que ele consegue acumular e gastar nesses bens de consumo extremamente ostensivos, roupas de marca, camisa da Lacoste e tudo mais, né? Então cria essa identidade jovem, mais ostentadora. Você também tem novas tecnologias chegando dos computadores, né? O Steve Jobs, né, que surge nessa época. Então, você tem essa mudança social muito grande. E na década de 70, final da década de 70, já dá para perceber isso. Mas na década de 80, a juventude está na publicidade com muita força, muito impacto, que mostra toda uma nova linguagem, né? Um desejo de ser jovem mais concretizado. Então, você tem calça jeans, disco, batom, tudo isso vendendo para todas as faixas etárias com esses símbolos da juventude que foram se criando ao longo do tempo, né? Se fui clara. Sim, é isso mesmo, assim, é o momento em que tem uma valorização da juventude já com uma certa desvalorização das outras faixas etárias, né? É muito interessante, assim, como até a década de 70 há uma crítica, né, ao modo de vida dessa sociedade industrial burguesa, mas os anos 80 ele é assim celebra essa integração, assim, esse avanço do individualismo, que justamente já vai trazer valores assim muito centrados mesmo nesse hedonismo, no individualismo, né? Então as pessoas elas não querem mudar o mundo, elas querem mudar elas mesmas, o corpo delas, né? Ser saudável, conquistar coisas, conquistar bens, mas viver de uma forma mais relaxada, porque isso, inclusive, se relaciona com esse hedonismo, né? Então, assim, não, como você falou, né? Não esse casamento por conveniência, as aparências, né? As relações de aparência, tudo isso, né? O que os outros vão pensar, tudo isso aí desaparece, mas ao mesmo tempo, o que fica no lugar não é assim uma filosofia redentora de nada, ao contrário, né? É realmente ganhar dinheiro e se dar bem, né? Então, assim, nesse sentido que agora a gente está focando, né, nessa questão da geração saúde, como algo que a gente vê, né, que começa a aparecer como modo de vida já nos anos 80, né? Embora até agora a gente viu que a palavra mesmo, geração saúde, só vai aparecer mais adiante, né? Mais para o final da década. Mas assim, como essas práticas esportivas, elas vão também assim fazer uma transformação muito grande na moda, né? No cotidiano, essa questão assim de roupas esportivas que vão se tornar roupa do cotidiano, né? Porque
Antes as pessoas usavam roupa esportiva para fazer algum esporte, né? E agora a gente pode andar de tênis o dia todo sem nem pisar, né, em nenhum campo de uma quadra de basquete, de nada. Então, primeiro tem essa questão assim da moda esportiva, né, de surgir realmente uma moda para os esportes, mas depois uma esportização das roupas, né, ou seja, há calçados, por exemplo, como o Dockside, que ele é uma forma de tornar aceitável que você não use um sapato de couro. Né? Na verdade, você usa um sapato que imita o tênis e, ao mesmo tempo, imita o sapato. Né? Ele é confortável como tênis e é aceitável, né, de você usar, porque não é um tênis, ele é de couro. Então, como sapatênis atualmente, exatamente, né? O último do executivo relaxando é o sapatênis. Mas e aí, vários lazeres juvenis, né? Várias práticas que, na verdade, eram lazeres, não é? Vão também se tornando esportes, né? E o surf é um dessas práticas que a gente vai ver, né? Que vai ter um sucesso muito grande nesse período e até se tornar um esporte, né? E aí você investigou um pouco mais essa questão do surf, aí você pode falar um pouquinho. Essa questão da saúde, né? Ela vem sendo interessante que ela é diferente como ela acontece, por exemplo, no movimento hippie, que tem essa importância de você comer o que você planta, de uma coisa mais comunitária, né, de um vegetarianismo e tudo mais. Na década de 80, quando você vai ler as reportagens, é um novo vegetariano que, na verdade, ele tem muito dinheiro, né, e assumidamente, e ele usa esse dinheiro para ter esse contato com a natureza para relaxar dessas questões urbanas, do emprego e tudo mais. E o surf ele vem muito casado com esse momento, né? Tem várias questões que influenciam. Você tem reformas nas praias, né? Que acontecem na década de 70 no Rio de Janeiro. Acho que em São Paulo também teve algumas dessas reformas em alguns litorais, mas claro que eles nunca chegaram nos níveis de popularidade desses litorais do Rio de Janeiro. E quando eu digo que não chegaram, eu tô falando de Santos e tal, né? Porque tem Ubatuba, que é um pouco mais essa vibe da natureza. Mas o surf é muito interessante porque é na década de 80 que ele se torna esporte, né? Antes ele não era esporte, ele era uma prática, eu nem sei como chamar, assim, né? Uma prática cultural, sei lá, era uma prática de lazer. Uma prática de lazer, né? Uma prática de lazer, né? Muito antiga. É difícil saber o início do surf e tal no mundo. Tem várias lendas das ilhas da Indonésia e tudo mais. Mas pelos artigos que eu li, parece que aqui no Brasil, desde a década de 20, haviam pessoas que praticavam surf e tal. Mas é na década de 80, com essa reformulação da. Eu até anotei aqui do emissário, né, do submarino, nos anos 70 e tudo do mais. Pier de Ipanema. Isso, que começa a proporcionar mais ondas. Também essas praias, elas ficam mais bem equipadas, né? Começam a ter as barracas com comida, com bebida. E aí isso influencia mais essa cultura de praia também. Ela não existe uma praia vazia sem nada, como era a Barra da Tijuca na década de 70 e 80. Ela não tinha nenhum apelo de você ir lá, assim, né?
Ninguém ia lá na Barra da Tijuca surfar, só quem não tinha dinheiro e morava perto de lá, não tinha dinheiro para ir na Zona Sul. Mas então esse público jovem da Zona Sul começa a praticar surf nessas praias. E é na década de 80 também que começa a vir mais informação de fora sobre isso como prática esportiva, né, que virou esporte no Brasil mais tarde, mas na década de 70 já era esporte em outros lugares do mundo, já tinha bastante filme dos Estados Unidos da década de 60 que chegava e trazia toda essa cultura do bronzeamento, daquele surfista americano loiro, bronzeado, forte, né, musculoso, é, com aquelas gatinhas da praia e tudo mais. Isso vai se formando aqui no Brasil também, nessas praias. é, Quando eu falo praias da Zona Sul, né, claro que aconteciam várias praias, mas essas praias do Rio de Janeiro, elas tipificam muito essa imagem da cultura de praia que a gente tem aqui. E aí tem três filmes do Antônio Calmon. Acho que um é de 78, que é o Embalos de Ipanema. Aí depois tem o Menino do Rio e a Garota Dourada. E ele traz bastante essa questão da cultura de praia, da elite que frequentava a praia, né? Acho que o Menino do Rio, ele pega um menino que era mais humilde e tal, mas ele surfava muito bem. Esse ator, inclusive, era um garoto que surfava muito bem e por acaso atuava muito bem. E ele virou o personagem principal dos filmes. É, e aí mostra bastante essa questão do campeonato, dessa coisa do surf, dessa vida saudável, de ter que estar com esse corpo modulado para conseguir aguentar esses desafios da competição esportiva, ao mesmo tempo que estar ali na praia traz muitas outras coisas, né? Você tinha um clube de acampamento no Brasil, que era o Camping Club Brasil, que era muito popular nas décadas de 70 e 80, né? Era um lazer para os jovens. E nesses campings, tinham muitos nas praias. Você tinha os campeonatos de surf que começaram a virar eventos de cidades que traziam música e muitos turistas, né? É, por exemplo, quando eu procuro surf na Folha de São Paulo, aparece direto Peruíbe, que é uma cidade do interior de São Paulo, que tem uma praia boa para surfar. E aí, todo feriado de Peruíbe, eles fazem um campeonato de surf. Você encontra é, curso de inglês oferecendo para alunos adolescentes, no final do curso eles vão ter uma viagem ao Havaí, sabe? E aí você fica, nossa, e com essa palavra, surf, vão para o Havaí para aprender a surfar, né? Você não aprende só a falar inglês, você aprende a surfar também. Então, como que essa questão do surf vira um atrativo muito grande? E aí, essa cultura, né? Tipo, não é só o bronzeamento, não é só a praia, não é só aquele cabelo desbotado do sol e do mar que começa a ficar na moda, né? As roupas de lycra, e a ginástica também era muito popular na época. Eu acho que isso casa muito, né? Essa questão. Tem as comidas macrobióticas, tem essa questão de estar próximo à natureza, tem essa questão do esporte e da modulação do corpo muito em voga na década de 80. Isso tudo junta e cria uma moda esportiva muito forte. E o surf, ele vira um símbolo dessa moda, né? Ele traz essas roupas coloridas, de lycra, justas, ou até tipo camisetas, moletons, né? Porque também tem uma moda de fora e lá não é só calor. Então você tem roupa de frio, de surf, você tem roupa de verão, você tem biquíni, você tem meia, você tem tênis de surf.
Só que ninguém surfa de tênis. Até onde eu sei, não se usa tênis para surfar, mas para você chegar lá na praia, você vai colocar um tênis. Então, e aí tem os cordões inspirados, né, num Havaí idealizado e tudo mais. E aí as revistas de surf, elas começam a surgir ali de 85 para frente, né? E elas são vendidas em todo o país, até para aqueles lugares que estão muito longe do litoral. Você você tem pessoas que são surfistas sem nunca ter surfado, né? Eu lembro que tem uma amiga minha da faculdade aqui, que ela é de Cabo Frio, e ela fica zoando, porque aqui em Juiz de Fora tem uma loja que chama Pegasus Surf, e tem uma prancha de surf lá. E essa loja, ela tem duas lojas, é uma que é skate e a outra é surf. E aí essa de surf vende mais modelos voltados a essa ideia de surf. Mas no final a diferença é mínima, sabe? E é muito interessante você ter uma loja de surf em Juiz de Fora, né? É uma questão assim interessante como que isso é um lazer distintivo, né? Porque ele envolve assim as viagens, a prancha, os treinos, né? Então, quer dizer, como eu sou de São Paulo, né? Isso para o paulistano só foi possível na década de 80, quando a Rio Santos completou o trecho, né, Rio Santos, exatamente, que passava, né, que ia de Paraty até Santos, então que faz a ligação com o litoral norte, que é Ubatuba, né, São Sebastião, essas praias, porque até então, realmente, no litoral sul não existe surf, então tinha Iperuíbe com essa questão, porque aí é mais acessível, né? Mas essa pessoa que está na cidade, e aí também, assim, nas revistas a gente vê isso, como que as pessoas que não tinham acesso, aí ela vai para o litoral, aí ela tem que se bronzear, assim, até a pele descascar, porque ela quer imitar o estilo de vida da moda e que para ela é difícil, ela não está lá todos os dias. Então, aquele bronzeado, né, de um dia, né, que infelizmente depois na terça-feira já vai estar descascando, mas era o que as pessoas iam buscar, né? E aí até a Maíra e a Lara que lembraram, né, das séries televisivas, assim, junto com o cinema, como que a televisão também incentivou essa questão desse estilo de vida, né, do surfista, assim, como não um esportista, mas um estilo de vida juvenil, assim, que eventualmente poderia ser propagado para qualquer um que quisesse, né? Que na verdade Tem até a não pode ser também, assim. né? Tem a surf Isso. music. E daí tem todo um estilo de vestir, de falar e tal, que você consegue perceber que algumas pessoas, né, reproduzem com mais e menos intensidade. Tem aqui uma amiga minha falando, Paulista já tem a terraque no carro para trazer a prancha para Ubatuba. Só que ela vai para Ubatuba uma vez por Exatamente. mês surfar, né? Daí ela sempre vai ficar ali na escolinha, nunca vai Exatamente. Eu fui essa sair. pessoa. Eu não surfava, mas eu ia com os meus amigos e a gente tinha, né, o rack, levava caiaque, levava prancha e chegava lá, chovia horrores, né? Mas porque, né, o Batuba é isso. Mas era assim, essa ideia de imitar um estilo de vida que fazia muito sucesso nesse momento, né? E essa questão do surf se formalizar como esporte no Brasil na década de 80 tem um impacto muito grande, né? Porque você tem uma legitimação
desse esporte aqui. Você traz várias marcas estrangeiras para patrocinar esses surfistas. Esses surfistas brasileiros que começam a ganhar campeonato, né, no exterior, eles começam a dar uma visibilidade maior para as praias brasileiras, né? Isso é muito importante porque você traz um crescimento cultural maior, né? Você não quer só ir surfar nas praias do Havaí e tal. Esses surfistas de fora querem vir surfar aqui no Apuador e nas demais praias, né? Então isso também causa um crescimento, né, nessa cultura. E esses campeonatos de surf são um grande ponto de encontro, de paquera, de consumo de material de moda esportivo e afins, né? Então, quando eles lutam para essa oficialização, né, eles começam criando as escolas de bairro nas praias, e aí eles começam a fazer associações de surfistas e tudo mais, e aí conseguem concretizar com que vire um esporte no Brasil, e aí recebem incentivo e tudo mais, né? Aí hoje, inclusive, a gente tem, né, campeões mundiais de surf que são brasileiros, e isso vem todo dessa questão. E até hoje, se você pega aqueles surfistas, às vezes eu procuro os nomes deles, né? Desses surfistas dos anos 80, até hoje ele fala, anda igual o Gabriel Medina, que tem 30 anos. Então, essa questão da juventude, ela fica corporificada na pessoa, né? Ela tem tudo a ver. É uma transformação, na verdade, assim, daquilo que era transitório de uma faixa etária e que depois a pessoa casava ou arrumava um emprego e aquilo ficava para trás, porque era apenas a vivência, né, de um período. Não, né? Essas práticas elas levam a um estilo de vida juvenil, né? Nesse sentido de que você mantém esse corpo jovem, mantém esse descompromisso, e isso, assim, hoje também é aceito como um trabalho, como uma possibilidade de vivência, não é, da vida adulta também. Porque a partir desse relaxamento, esses estilos eles, né, também são aceitáveis, também são incorporados aí como profissões, como, né, ninguém é mais obrigado a ter uma profissão no escritório ou numa indústria, não é? Essas profissões dos sonhos, né, que antes elas ficavam Escritório é restritas. na praia, como dizia Charlie Brown. Exato. Exatamente, não é? Isso ultrapassou essa faixa etária, isso era aceitável para uma faixa etária, mas hoje é aceitável para todas as pessoas que queiram, né? Porque com o avanço do individualismo, ninguém vai chegar para essa pessoa e falar, né, que ela está errada em viver esse estilo de vida juvenil, né? E tem toda uma transformação, assim, desses ambientes, né? Eu não sei quem viu Mrs. Maisel, aquela série Marvelous Mrs. Maisel, da comediante, Uhum. daí tem as cenas que ela vai para academia de mulheres, né, para manter o corpo e tudo mais. Aí você pensa ali, naquela época, ela ali com as outras moças, com exercícios moldados para ela ter aquele corpo delicado e magro, né? E aí depois, na década de 80, você tem academias de dança, você começa a ter academias mistas, né, com homens e mulheres, e aí essas academias também vão ter lanchonetes, onde essas pessoas vão se encontrar. E aí hoje você tem coisas que é um parkour, né, que também era uma questão de lazer, se tornar um esporte.
e o estilo de vida, e a pessoa viver de ficar pulando prédio e ter esse corpo atlético, e ela vai vestir as roupas da Adidas, e se ela for boa e bonita o suficiente para transmitir isso, ela vai receber dinheiro com esse esporte também. Então, tem a Jane Fonda, né? Ela institucionaliza isso tudo com a fita dela, que é produzida e todo mundo na sala com um tapetinho de ginástica e, e muda todas essas relações, né? Do esporte, ele fica muito mais à vista, né? Essa questão da camiseta mesmo, que era uma roupa de baixo e vira uma roupa que todo mundo vê. E aí você tem, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, que teve uma moda que é aqueles bike shorts, né? Que é aquela calça short de bicicleta usado com terno, que assim é uma loucura, né? Tipo, você parar pra imaginar, na década de 80 era moderno usar calça jeans com paletó, hoje é usar a calça de ginástica. Então tem toda essa mudança processual que vem trazido muito com os esportes e com a juventude. E até assim uma questão de assim, muitas coisas nem são esportes propriamente, né? Mas são práticas esportivas porque tem uma separação muito grande nessa questão assim do trabalho, de ser uma coisa competitiva, assim, veloz, rápido, que você tem que dar respostas rápidas, etc., e que gera um estresse, que aí essas atividades, elas tiram o estresse, né? Mas elas tiram o estresse te colocando também em evidência, dando visibilidade para atitudes desafiadoras, né? Então, já está acabando o tempo, não? Acho que a gente tem uns 10 minutos. Então, essa questão assim de manter o corpo jovem, né, ela agora também não importa como você mantém esse corpo, seja pela, né, a gente está aqui nesse momento dos esportes, da ginástica, mas tem também a questão assim das cirurgias, das intervenções, porque esse estilo de vida ele não está cristalizado mais num único momento da sua vida, né? Mas como estilo de vida, porque concretamente, se você aos 30 anos for procurar o seu primeiro emprego, né, e você não ficou fazendo vários estudos, sei lá, você não fez nada e aos 30 anos vai procurar seu primeiro emprego, vai ter um olhar para isso. Que não é de falar, não, tá beleza, se você aos 40 anos, não é, nunca trabalhou, também isso tem um peso. Então, oficialmente, né, na forma como a sociedade funciona, a juventude ela continua sendo restrita a um momento, não é? Mas, em termos de vender um estilo de vida, isso faz todo mundo acreditar que a juventude nunca acaba, né? Ela nunca acaba enquanto consumo, enquanto reprodução aí de determinadas atitudes e estilos, mas modas, tudo isso, né? Toda a moda ela é pensada para um corpo jovem, não é? Mas assim, eu não vou ser dessas que concordam que a juventude é para sempre, não é? Que nunca acaba, porque há consequências. Sim.
eu acho que o principal, o que mais mostra que essa juventude não é para sempre também nessa questão de estética, essa busca constante, né, pelo autocuidado da pele, para você manter aquela pele de 20 anos o mais tempo possível. E aí você vai poder enganar, indo numa balada, às vezes dando, jogando um charme para um cara mais novo e tudo mais, que tem toda essa relação social de que se você é jovem, você tem vantagem, né? Não em todas as instâncias, né? Mas ficou um pouco estabilizado essa questão da juventude, né? Como uma pessoa que vai ter vantagem, vai ter agilidade, vai saber o que é novo, vai saber falar com as pessoas, não vai ser aquela pessoa, né? A pessoa mais velha, depois desse auge da juventude, ela ficou muito deixada de lado, né? Sim, é uma desvalorização que aí depois surgem esses eufemismos, né? Melhor idade, nem sei mais quais os outros, mas são um pouco também assim para. Se não fosse desvalorizado, eu não precisava dizer isso, não é? Porque, Sim. obviamente, que a melhor idade é a juventude, né? Não, não adianta vir com essa quando você chega aos 65. Todo mundo sabe. Mas é possível, assim, que o fato de que agora né, essas pessoas serão a maioria, isso passa a ser visto de outra forma. Mas como tudo está associado à beleza, então é o corpo jovem, a pele jovem, tudo isso que está associado aos produtos, à moda, não é? Assim, é muito difícil. Enfim, eu não. Assim, eu não acho que a questão é a desvalorização das outras faixas etárias, não é? Esse estilo de vida, ele agora é possível porque ele também é uma questão, né, de maior consumo de todas essas possibilidades. E a questão do corpo de uma... O que mais descreveu? Eu não vi. E, peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. A questão do corpo e de uma maturidade com a idade. A maturidade não é uma coisa obrigatória, né? Eu acho que ela é um pouco uma força de vontade que você tem para que ela aconteça. Eu acho que Eu acho ela... que essa questão também, por exemplo, se você pega uma pessoa mais velha e ela continua com certas ações que são aceitas por uma pessoa mais jovem, como uma imaturidade e tal, ela não vai ser chamada de jovem, né? Ela vai ser chamada de infantil. Agora, se ela tem uma mente mais aberta, tá atento às atualidades, se veste de acordo com a moda, daí ela vai ser jovem, vai ser ligada e tal. Acho que também tem essa barreira, né? Você não pode ser jovem igual você era quando você estava ali naquela faixa etária, né? Tem o que é do jovem e pode ser continuado depois. Eu acho que você poderia falar um pouco da sua pesquisa do mestrado nesse finalzinho aí do tempo que a gente tem, porque aí ela também traz uma questão interessante assim sobre esse desdobramento nos anos 90. Tá? Eu me pego de surpresa, mas bom, vou falar então. A gente tem alguns 6 minutos. A minha pesquisa no mestrado é sobre as bandas de rock independente em São Paulo, nos anos 90, que depois vão ser chamadas de indie rock, né? Que ainda
Elas não são chamadas como bandas de indie rock na época. E, bom, eu tô vendo, assim, primeiro como que acontece essa história do rock independente em São Paulo, né, que começa ali no final dos anos 70, e ela se dá de maneira muito diferente nos anos 90, né? Você tem uma redemocratização do país, você tem um mercado muito mais já acostumado a usar essas bandas independentes como teste de mercado, e você tem um espaço mais pronto para elas atuarem, né? Você tem já o SESC e tudo mais. Então é uma juventude que tem as coisas mais prontas. É... Sim, Maíra, inclusive eu li um pouco do seu livro, ele está aqui para ter uma noção histórica aí dessa juventude roqueira do Brasil. Inclusive, eu acho que vou convidar aqui, nem sei se eu posso, que a Maíra deveria fazer uma live sobre esse livro dela, da Jovem Guarda, porque ele tem que ser exaltado. Pra gente falar sobre o rock, a Ana tá estudando aí os emos, a Beth já estudou bandas também. Eu acho que ia ser bem legal, considerando as várias contribuições que ela deu aqui, ela Sim, poderia falar muito aqui sobre essas questões. sim, acho que fica aí um convite para uma próxima live. É. Então tá. Gente, se alguém tiver alguma questão, temos 2 minutos, eu acho. 2 ou 3 minutos. Se vocês quiserem alguma bibliografia, né, uma que a gente usa muito é a Helena Abramo, dá para encontrar alguns capítulos do livro dela na internet. O livro todo não está gratuito online, infelizmente, mas dá para encontrar ainda baratinho. Deixa eu ver quem mais. Sobre esses do surf, tem o do Rafael Fortes, que também acha na internet. Ele tem vários artigos sobre o surf no Brasil que são muito legais, são bem interessantes. Sim, tem um livro que eu comentei que chama Em Busca de Aventura, que fala bastante dessas questões, né, da aventura e do esporte, né, nessa questão de acampar, de fazer trilha e tudo mais aqui no Brasil. É, acho que acabou. Ou acho que acabou. Não sei se travou já. Bom, obrigada, gente. Eu não sei se travou a Beth. Não ouvi. Ah, é que eu acho que o seu vídeo tinha travado para mim. O seu tinha travado para mim também. Mas então tá, e depois você vai colocar, salvar lá no negócio para as pessoas verem por 24 horas, né? Isso, gente, vai ficar salvo aqui no IGTV do Instagram do PPG, tá bem? Se vocês quiserem ver de novo a gente falando, é só entrar aqui. Tchau. Tá legal. Obrigada, Elisa. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. Tchau.